está começando mais um programa Câmera Aberta. E hoje vamos conversar com o Fernando Iplá. Ele é administrador, ecologista, presidente do Instituto Praia Mar. Explico já o que vem a ser, aliás, ele vai explicar. E também faz gestão ambiental e muitas outras coisas, né, Fernando? Seja bem-vindo. Tudo bom? Prazer, é uma honra estar no seu programa e poder falar para todos e poder passar um pouco dessa minha experiência. Acredito que tudo que a gente vem aprender na vida, a gente tem que passar para as pessoas. Com certeza. Você está terminando gestão ambiental. Estou me graduando em gestão ambiental e para poder enriquecer mais esse trabalho que a gente já faz ao longo de quase 20 anos. Uhum. Como surgiu o Instituto Praia Mar? Olha, foi uma coisa assim, isso é uma coisa que veio desde a minha infância. Tive uma infância muito saudável, aqui nas praias de Camboinha, Praia Formosa, e aquelas imediações eram muito limpas as praias naquela época. E com o tempo, viajei, morei fora um tempo. Quando voltei, percebi que existia assim, muita sujeira. Tinha até um fato interessante, que as pessoas diziam assim, que quem sujava as praias antigamente eram os farofeiros. Era. Hoje todos nós somos farofeiros, digamos assim. Exato. No bom sentido. Então, assim, hoje muitas pessoas sujam, poluem, não só as praias, mas os mananciais, também a questão da própria cidade. Entendeu? Que as pessoas não têm mais esse zelo, esse cuidado. Antigamente existia uma preocupação. Cada cidadão cuidava do seu terreno, limpava, botava o lixinho do lado de fora. Hoje, a população, no geral, tem uma vida tão, um cotidiano tão, digamos assim, acelerado, de querer obter bens materiais, que esquece dos valores que está ao seu redor. Exato. E um grande, digamos assim, erro da nossa sociedade é não observar isso. Né? Então, assim, o Instituto Praia Mar surgiu dessa observação. Né? Quando voltei para João Pessoa e comecei a perceber o quanto as praias que da minha infância eram limpas, eram saudáveis, que ao retornar, quando eu comecei a caminhar, comecei a perceber a quantidade de lixo era muito grande. Então foi a partir dessa consciência. Tem até uma historinha que eu chamo assim, foi os 100 passos da indignação. Quem sabe um dia eu posso até escrever um livro. Que eu vinha caminhando na Praia Formosa, e eu observei muito lixo. E eu pensei, eu vou caminhar 100 passos para ver o quanto de lixo eu vou recolher nesses 100 passos. E por incrível que pareça, até as sacolas que eu recolhi esse lixo, eu achei na própria praia. Meu Deus. E eu fui além mais. Eu fiz um perímetro quadrado de 100 passos quadrados. E fechei esse perímetro, fiz um risco no chão e comecei a catar. Foi assim, eu catei umas 6 sacolas de micro lixos. Porque a questão da preservação está muito ligado à observação. Então, quando a gente observa que o lixo não é só aquilo que a gente vê, mas existe um lixo muito mais nocivo à saúde humana, que se chama microlixo, que é aquele que a gente não vê, ponta de cigarro, pedacinho de vidro, tampa de garrafa, entendeu? Que esse lixo também polui e também faz mal. E vê o que? Assim, sacolas? Olha, é geral, tem muita coisa. Olha, se for classificar o lixo que a gente acha nas praias, nos rios, nas matas daqui, tem de tudo. Vai de... Geladeira, sofá, né? Pois é. Tem de tudo. Pneu, a gente já fez resgate de pneu dentro do mar, que é muito trabalhoso. Entendeu? De sofá em rio, de absorvente, fralda descartável, garrafas, é tudo que você imaginar. Roupa, óculos, dentadura, até dentadura a gente já achou. Inclusive tem gente no sul do país, nas praias por exemplo, do Rio de Janeiro, o pessoal sobrevive catando, para ver se acha dinheiro, objeto, brinco, anel. Né? Existe um ponto nas praias aqui que, por exemplo, as praias mais, digamos assim, mais de um poder aquisitivo melhor, as pessoas perdem anel, relógio, né? E vai parar em outro litoral. O interessante é isso, a gente também tem que compreender o rumo que o lixo vai.
o sentido que ele vai. Vou lhe dar um exemplo. Se a gente polui, se um cidadão polui no Cabo Branco, ele deixa lá resto de comida, tampa de garrafa, latinha, ela não vai ficar ali. Ela vai sair mais ou menos lá no BS Intermares. Interessante. Esse lixo, ele percorre porque a correnteza marinha é como o vento. Ela tem caminhos, né? E ela é mais constante do que o próprio vento. O vento muda de posição. A correnteza marinha também, mas ela é mais constante. Então ela leva todo esse lixo para uma outra enseada, né? Enseada é cada curva de mar, que o povo antigamente chamava braço de mar, né? Cada curva faz no litoral. Então, se você joga um lixo em uma enseada, ela vai sair em outra enseada. Porque a correnteza marinha, ela recolhe o lixo e depois ela joga fora, na beira-mar. Só que nem todo o lixo é jogado fora. Uma parte vai para os oceanos e outra parte fica submersa. Então, é muito perigoso para a nossa saúde. Antigamente, você caminhava na beira-mar, se você se cortasse, você sabia que era um crustáceo. Hoje, você caminha na beira-mar, se você se corta, você não sabe o que é. Se for um vidro, se for um pedaço de ferro, entendeu? Se for uma seringa descartável, entendeu? Camisinha, olha, é de tudo que se encontra, não só nas praias. É bom deixar isso bem claro. Mas, no geral, em todo canto, nossa cidade está muito suja, está muito poluída. Né? Eu estava aqui pensando, e eu fico triste quando eu escuto assim, uma tartaruga marinha, ela engoliu uma parte do arredo, ou então um saco plástico e veio a óbito, né? É triste. É lamentável a ação do homem. Só que, digamos, a tartaruga, por ser um animal mais resistente e exótico, se tornou símbolo. Mas não só são as tartarugas, são também as aves marinhas, os peixes marinhos. Prejudica toda a cadeia, toda né? toda a cadeia da biodiversidade marítima. Então, a tartaruga virou um símbolo. Ainda bem que temos a tartaruga como um símbolo, né? Mas os outros animais sofrem também, os peixes. Porque imagine uma alga marinha. Ela tem um formato um pouco que transparente, de pouca coloração, e que ela serve de alimento para outros animais. Né? Na cadeia alimentar, os maiores comem os menores. Então, uma sacola, ela parece uma alga. Se você jogar... Você pode até fazer digamos, um breve teste em casa mesmo. Se você tiver um tanque grande e jogar uma sacola, ela vai se abrir e ela vai fazer um movimento, porque a água do mar ela não faz um movimento, do rio não faz um movimento, ela vai fazer um movimento parecido com o de uma alga. Por isso que os animais marinhos comem a sacola pensando que é alimento. Albatroz, só são os animais que vivem na água, mas também os que voam também, entendeu? Que pensam que aquilo é alimento, comem e acaba se prejudicando. Acaba prejudicando a sua própria saúde. E outros animais comem, esses animais também morrem, digamos, envenenados. Exato. Né? Porque não é alimentação natural deles. Né? E, para finalizar assim, esse assunto? Não, o assunto não, tem muito assunto. Tartaruga. Para finalizar a pergunta principal que você fez, como surgiu o estudo, né? E o porquê. Então, veio uma preocupação maior quando minha filha nasceu. Eu tenho 2 filhas. E quando ela nasceu, que eu olhava aquele bebezinho, eu dizia assim, como será o futuro dela? Entendeu? Então, é uma forma poética, mas é verdadeira. Né? Então eu ficava pensando. Então ela cresceu, ela hoje tem 11 anos. Eu tenho uma outra pequenininha de 2 anos, a Fernanda, de 11 anos, e a Ágata, de 2 anos. Então, quando a Fernanda cresceu, que ela começou a estudar, eu vi que a parte educacional a gente pode dar. É verdade. O complemento da educação pedagógica nós podemos dar. É uma obrigação dos pais. Mas qual é a herança verdadeira que a gente pode dar para um filho? A sabedoria. Né? Então, assim, eu cuidei muito e cuido até hoje de que minhas filhas participem ativamente de todo esse processo da consciência ambiental. E como orientar
como a gente deve reparar esses problemas causados pelos seres humanos que utilizam toda a praia, da calçada até a beira da praia, até a água. Como orientar esse povo? Como vocês fazem isso? Através de panfletos educativos e do exemplo, que eu acho que esse é a ferramenta principal. Não adianta se falar, não adianta só falar, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É como eu costumo dizer, não adianta você cobrar do governo, não adianta você cobrar do prefeito, não adianta você cobrar dos deputados, dos vereadores, se você não dá o exemplo. Né? Então, a orientação que a gente faz é uma orientação pedagógica. Então, a gente, de uma forma muito educada e de uma forma muito simples também, a gente vai tudo uniformizado. Antigamente, a gente andava todo... Apaisando, né? Apaisando. Hoje não, já tem já um certo padrão, né? Então, a gente já chama a atenção quando a gente chega no local, porque todos de camisas iguais. Que cor? Aí tem camisa branca, camisa verde, aí depende do momento. Né? Então, a gente chega abordando as pessoas e ensinando para elas e dando o exemplo. Porque as pessoas, quando vê que aquele grupo fazendo a coleta do lixo seco, a gente cataloga esse resíduo. A gente não sobrevive dele também, detalhe. Porque existe uma diferença da questão da adequação do lixo. Né? O perigo maior é a questão de doenças. Por quê? Porque o lixo atrai as pestes. Ratos, baratas, né? Escorpião. Então, o grande mal, na verdade, da humanidade hoje, atual, um dos grandes maus da humanidade, é justamente a questão dos resíduos sólidos, do lixo. Isso é uma preocupação que hoje já se abrange no mundo inteiro. Certo? Então não adianta a gente só tentar tampar o sol com a peneira e dizer assim, mas é o lixo do outro. Não. O lixo do outro não interfere. E assim, então a gente dá esse exemplo, a gente panfleta, a gente acondiciona o lixo da forma correta, fala para as pessoas, não adianta também o camarada, ele diz, eu estou fazendo minha parte. Essa questão de fazer sua parte é muito relativo. Porque muitas vezes o camarada está na beira-mar, ele tem já uma certa consciência e chega lá e coloca o lixo numa sacolinha. Mas ele deixa lá na beira-mar. O mar vem e leva. O mar ele não é constante. Não. Né? É verdade. Então ele tem né? Ele tem a vazante, ele seca e depois ele enche. Então ele leva. Então quer dizer, ele fez o trabalho pela metade. E ele leva também para o alto mar, às vezes, né? Exatamente. Quase sempre. E aí chega, por exemplo, mesmo que seja uma sacola que ela esteja boiando, alguns animais vêm, rompem a sacola pensando que é alimento, e aquele lixo cai no mar novamente. Então a gente orienta também nessa questão. Não, né? E não é. O interessante é que essa questão da educação ambiental, ela não está relacionada só da beira-mar para a calçadinha. Mas a questão da educação ela está ligada aos hábitos que nós temos na nossa casa. Desde a hora que você acorda, que você escova os dentes, que você usa o banheiro, você está produzindo resíduo, está produzindo lixo. Até o momento que você vai dormir. O ser humano, ele constantemente está produzindo lixo. Então, dentro de casa, ele consome, ele produz lixo. Ele sai, ele produz. Ele vai para um shopping, vai para um lazer, está produzindo. Então, essa questão da consciência, ela tem que vir a partir de cada indivíduo, como exemplo, e que isso seja difundido para os mais próximos. Acho que o caminho é esse que a gente tenta exemplificar. E aí a prevenção para problemas piores para o futuro, né? De saúde pública, inclusive. Eu costumo dizer o seguinte, nas minhas palestras ou em questão de grupos também, na questão de consciência, que a questão do lixo, as pessoas estão acostumadas a dizer, é uma questão cultural. Cultura é outra coisa. É uma questão educacional. Educação é outra coisa. Enquanto as pessoas enxergarem a questão do lixo como cultural e educacional, não vai mudar muita coisa.
nós temos que olhar a questão do lixo como uma questão de saúde pública. Enquanto não for enxergada dessa maneira, nós tivermos essa ótica coletiva de que o lixo é uma questão de saúde pública, né? Vou citar um exemplo muito dramático, digamos assim, dentro da nossa história. Em meados de 1850, houve a peste na Europa. E o que foi a peste? Peste negra, não foi? A peste negra. Os ratos invadiram as cidades na Europa. Né? Inclusive existem gravuras da época. Né? Pessoas jogando lixo nas ruas. Por quê? Porque as pessoas se serviam das suas necessidades fisiológicas na rua, nos becos, nas vielas. Então, isso trazia as pestes para dentro da cidade. Então, foi por esse motivo que houve a peste negra na Europa e que quase dizimou a população europeia, porque muita gente morreu, muita, né, pela questão do lixo. Então, quando a gente criou o Instituto, o foco principal foi a questão que a gente enxergou, foi a questão realmente do lixo, entendeu? E através disso aí tem as ramificações, que a gente vai ver como adequar o lixo, como educar as pessoas, entendeu? Então, a questão principal aí é justamente essa, né? Primeiro enxergar a questão do lixo como de saúde pública. Depois, sim, educacional e cultural, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar, como a nossa sociedade pode contribuir com isso, seria criarmos um sistema educacional para a sustentabilidade, certo? Criarmos leis ambientais. Severas. Muito severas, na verdade. O europeu não é melhor que a gente, nunca, em relação a essa questão. A questão é que lá na Europa, as leis é rigorosa, as multas é altíssimas e ainda existe até prisões por quem polui. Então, o caminho, acho que é esse. Né? Você falou no início, que até aqui em off, é Praia-Mar. Sim. O termo, a nomenclatura. Quando foi criado, a ideia do nome Praia-Mar era para ir amar. Para ir amar. Amar. Preservação ambiental. Instituto para ir amar. E também namorar, né? Namorar, digo, visitar o mar, né? Exato. Contemplar a natureza. Amar o que Deus nos deu Exato, de graça, digamos. Exato. Né? Não é um modo pejorativo, não. Não, é sublime, gostoso. Com certeza. De amar e preservar. Exato, Esse era o sentido. Só que surgiu o seguinte, quando nós fomos fazer ações nos interiores, né? Na Pedra da Boca, a gente foi, ano passado nós fomos para Cachoeira do Roncador. Isso. Então assim, o pessoal ficava perguntando, o que é que tem a ver praia e mar com o interior? E aquilo me fez pensar, de caramba, eu tenho que mudar. Então, a gente tem um site que é www.institutopraiamar.com.br, que a gente está mudando, inclusive está fora do ar por alguns dias. Por quê? Vai ser www.praamar.com.br. Bom. Né? Por isso a gente está mudando os banners, tudo direitinho, para a gente poder fazer esse trabalho melhor, né? Melhorar para a nossa sociedade, para a gente poder... Foi muito boa essa sua pergunta. Eu estava aqui observando também, Fernando e Plá, quanto tempo dura um produto, me vi aqui a curiosidade, um produto para ser absorvido pela natureza, né? Ou seja, para ele se degradar, né? Não é isso? É o tempo? Existem as classificações, né? É. Existem produtos, por exemplo, como o isopor, ele é constante, ele não se degrada na natureza. Olha, por exemplo, o papel leva de 3 a 6 meses para ele se decompor. O pano, tecido... Em torno de 5 anos, se for de lã, né? Não, o pano é de 6 meses a 1 ano. Eu acho que é o natural, né? Natural, Agora, o artificial algodão. O artificial demora mais. O chicletezinho que o pessoal mastiga e masca, né? São 5 anos para ele ser absorvido pela natureza. Exato. O metal, mais de 100 anos. O vidro,
1 milhão de De anos. anos. Olha só, o nylon, aí sim, aquele pano sintético, né? O nylon leva só 30 anos. A borracha leva tempo indeterminado. Olha só que absurdo, né? É um absurdo, né? Agora, isso é o quê? Falta de conhecimento. É, Para você ser um doutor, você tem que estudar. é, E para a gente viver bem na nossa sociedade, a gente tem que estudar também. correto. A gente, não é que a gente tem que ser sabedor de todas as coisas, mas as coisas primordiais ao nosso bem-estar, Uhum. né? Acho que nós temos que cuidar. É. Teve aí uma Copa, eu não sei, não lembro qual foi a Copa, mas um colega nosso disse, olha Gilson, eu vi lá na Eu sei matéria qual que o cidadão lá estava apanhando alguma coisa no chão com a pinça, né? Você soube essa história? Não, eu pensei que você ia falar de Madrid. Eu não sei se foi em Madrid, mas aí perguntaram por quê, senão eu estava fazendo limpeza da rua com a pinça. E Madrid, como é que é? Madrid hoje é o sistema mais eficiente de coleta de lixo do mundo. Inclusive está sendo copiado por outros países, apesar de ser muito caro. Existe um duto, como existe aqui o duto da água, o fluvial das chuvas, Sei. e o outro separado do esgoto sanitário. Existe o duto da água. Né? Aqui hoje não é assim? É. Na Europa, eles começaram a fazer esse exemplo a partir da. Acho que foi em 82, acho que foi a Copa de 82, foi na Espanha. Por aí. Bem Né? lembrado. E eles fizeram os dutos que são de aproximadamente quase 1 metro, aproximadamente 50 centímetros. São 4 dutos. Um leva vidro, outro leva papel, são 5 dutos. Vidro, papel, plástico, metal e orgânico. O lixo ele percorre por baixo da cidade numa velocidade de aproximadamente de 80 km por hora. Curioso. A sucção, né? A sucção, é a vácuo. Todo o sistema é a vácuo. E você coloca todos os prédios lá, que quando eles fizeram a Vila Olímpica, acho que foi nas Olimpíadas, não foi na Copa, foi nas Olimpíadas. Quando eles fizeram a Vila Olímpica, eles fizeram a Vila Olímpica já toda adequada, como um projeto, um protótipo, para o futuro. Para se der certo ali, eles poderiam expandir em outros lugares. Então, o camarada, ele abre aqui, quando ele abre aqui a comporta do lixo aqui, ele fecha o duto. Então, aqui ele vai ficar inerte. Então, ele coloca o lixo ali, quando ele fecha, ele cai no duto e o duto leva. Né? No final, tem uns caminhões, uns containers enormes, né? Que ele vai preenchendo. Isso tudo automatizado. Vai preenchendo. Quando ele chega na capacidade, quando ele vai atingir, falta 5% para atingir a capacidade total, ele para o duto, aquela célula lá, né? Que é tipo um caminhão-pipa grande, circular. Né? Aquela célula, ela já sai e cai em cima de um caminhão para ser levado para uma usina de reciclagem e vem uma outra e é botado lá. Tipo uma ampola gigante. Sei. E é colocado no mesmo lugar. Como um refil. Entendi. E aí ele abre o duto e o duto começa a encher novamente de lixo. Né? Então são vários caminhões por dia. Aí eles têm um sistema de reciclagem. São 5 estações de reciclagem separadas. O lixo lá não se mistura. E o cidadão, ele tem a consciência, né? Que está contribuindo para a saúde dele próprio. Isso é que é bacana. Que ele tem que entender que a partir do momento que eu estou jogando o lixo no local certo, eu não estou sendo educado. Eu não estou sendo bonzinho. Eu estou fazendo a coisa certa. Entendeu? Eu estou protegendo a minha saúde, eu estou protegendo a saúde das minhas filhas, também a saúde da minha família. No extremo Brasil, gente que gosta de jogar papel no chão, joga descartável não deveria jogar, né? Pega lixo de outros países e traz para o Brasil. Exato, que é um absurdo. Um absurdo. Absurdo. As leis ambientais brasileiras têm que ser rigorosas e fechar essas portas. Né? Como recentemente foi aberto, inclusive aqui no Brasil, um container que veio do Oriente Médio, da Guerra do Golfo, contendo tecido que foi usado nos hospitais, altamente contaminantes. Por aí vai, né? E quantas pessoas participam do Instituto Praemar? Olha, diretamente,
em torno de umas 40 pessoas. 40? É um batalhão. Um pequeno, né? Que faz a diferença. Faz a diferença. 2, 3 já faz a diferença. É. Né? Agora, indiretamente, são várias pessoas que apoiam, que colaboram, entendeu? São pessoas assim, do anonimato, que estão sempre por perto, entendeu? Nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos dona de casa, estudante, né? Jornalistas, tem tudo. Agora, como é que é a estrutura para vocês caírem em campo, por exemplo, tirar uma manhã para fazer limpeza em parte da praia? Vocês pegam muita coisa no meio no caminho, né? Na verdade, quando a gente vai fazer esse trabalho, como é um trabalho de pesquisa, a gente determina uma área. Pronto, hoje nós vamos, no ano passado, nós fizemos até uma matéria para um jornal local, né, que foi justamente falando de 8 focos de degradação e de poluição. Você vê que as duas relações, né? Tanto a questão da poluição através do lixo, como a questão da degradação. Porque, por exemplo, não é só a questão de só jogar o lixo, mas também de degradar a área. Por exemplo, você daqui de João Pessoa? Eu sou de Guarabira, mas moro aqui há 27 anos. Pronto. Você lembra que antigamente, no nosso litoral, aqui próximo, digamos assim, vamos falar do litoral selvagem, que digamos é as praias do sul e para norte, Exato. e do litoral urbano, que digamos, Manaíra, Cabo Branco, Tambaú, são as praias mais uma, Bessa. Então assim, mesmo nas praias urbanas, né, você via muito coqueiro, não tem mais. Você via muita vegetação rasteira, que é típico dessa localidade, mas tem pouco, mas é típico desse local, que se você for, por exemplo, Maranhão, a vegetação é diferente. Se você for para o sul, a vegetação é outra. Entendeu? Então, ter também esse cuidado de preservar, por exemplo, nosso litoral era marcado por várias gamileiras, que é uma árvore nativa do litoral paraibano. Quase não se encontra mais gamileiras. Tem até um hotel na praia, chama Hotel Gamileira. Foi uma homenagem a uma gamileira enorme que tinha na frente dele, que já não existe mais. Não tem mais. Entendeu? Então, essa questão que a gente observa, né, a degradação. Né? Então, porque assim, quando o homem avança na modernidade, ele avança em conhecimento, né, intelectual, e ele perde em conhecimento, como eu poderia dizer, tanto no conhecimento espiritual, como ele perde no conhecimento nativo. Eu sei. De sua origem. Perde as raízes. Perde as raízes, exatamente. Fernando, qual a praia aqui nesse setor de Cabedelo até Seixas, a praia mais limpa? Vamos dizer, as praias urbanas. Olha, existem focos, existem lugares, assim, aonde, digamos, o cidadão, ele tem um cuidado até, o próprio cidadão que tem uma casa à beira-mar, ele tem um cuidado de limpar. São poucos. É interessante você frisar isso. Olha, é complicado responder essa sua pergunta. Por quê? Lembra que no começo eu falei, quando você, por exemplo, se eu disser que no Bessa, em tal local, se eu disser que no Bessa, em tal local, em tal área, digamos, do limite do antigo Bessamar, que eu ainda costumo chamar Bessamar, que é o finalzinho do Bessa, né? Do Bessamar a Intermares, digamos assim. Ali é uma praia mais limpa. Porém, quem joga lixo lá no Cabo Branco, que é uma das praias mais movimentadas nos finais de semana, esse lixo vai para onde? Para lá. É como dizer, jogar o lixo no quintal do vizinho, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, hoje em dia, infelizmente, é lamentável dizer isso, mas, infelizmente, não existe mais praias urbanas limpas. Infelizmente. Tanto pela questão, sem querer fazer crítica, porque para o nosso instituto, para nós que somos preservadores ambientais, os garis são os verdadeiros heróis da nossa sociedade. São pessoas que eram para ser muito valorizadas. Exato. Né? Infelizmente não são valorizadas. O nosso sistema de recolhimento dos resíduos, digamos assim, ele ainda não é eficaz.
Por quê? E até muito fácil você identificar isso. Porque, digamos que todo o equipamento que nós temos hoje para limpeza urbana ainda é pouco. Por quê? Porque a população está crescendo de uma forma vertiginosa, está crescendo numa velocidade muito grande. Exato. Então, e outra questão é que a própria população, que vive tanto cobrando dos órgãos governamentais, certo? Esquece de fazer o seu próprio papel. Não tem que esperar pelos outros. E diz assim, sujei, mas tem alguém que limpa. Exatamente. Isso é a maior ignorância que um ser humano pode abrir a boca e dizer. Quando diz assim, eu jogo o lixo aqui porque eu estou dando emprego para um gari. Isso me desculpa o tempo, mas isso é até é isso mesmo. Difícil falar isso no seu programa. Né? Mas é um imbecil, um homem desse. Ele é do tempo das cavernas. Porque todo o lixo que todo mundo fosse produzir, botar no meio da rua para dar emprego a gari, a gente ia ter que fazer faculdade de gari. É verdade, ia ter que fazer uma faculdade para formar gari, porque ia ter que ser um exército de pessoas para limpar o lixo das pessoas. Inclusive o próprio gari ia sujar para ele poder ter o próprio emprego dele. Naturalmente, gente, vocês têm que ter a consciência de que o homem produz em média, hoje, o paraibano produz em média 1,2 kg de lixo por dia. A média geral. Eu produzo um pouco menos, você produz um pouco mais. E juntando a média de todos, o paraibano hoje em torno de 1 kg a 1,2 kg por dia de lixo. Gente, acondicione esse lixo da forma correta. Você vai estar ajudando a si próprio, a preservar o seu próprio ambiente. Preservar a espécie também, né? Preservar a nossa espécie, as espécies geral, né? E a nossa também. Né? Porque é muito perigoso essa questão do lixo. E se você for pensar direitinho, se a gente parar para analisar, o lixo está se aproximando do ser humano, cada vez mais. Entendeu? Ele não está sendo condicionado da forma correta, não está sendo relocado da forma correta, até mesmo porque a própria prefeitura dispõe de um arsenal, digamos assim. Dispõe de um arsenal maravilhoso, muito bom, de pessoas capacitadas, mas, porém, a população não ajuda. Então, eu acho que o caminho é educar. Nós temos, assim, subsídios para que criarmos mais leis e mais rigor, entendeu? Eu tive recentemente fazendo uma pesquisa e constatei o seguinte. Eu incentivei várias gráficas, várias editoras a fazerem livros didáticos para a educação da sustentabilidade. Mandei e-mail e tal. E começaram a ser publicados no Brasil inteiro livros, não só foi a minha sugestão, de muitas pessoas. Já tem publicado no Brasil. Em outra oportunidade eu posso até trazer alguns. Joia. E já tem publicado no Brasil livros. Só que, para o Ministério da Educação, que é o órgão maior, não existe uma lei que diz que os livros, não existe lei que diga que esse livro ele é didático para a educação pedagógica, do ensino normal, certo? Então, o que é que acontece? A gente tem um disparate aí. Temos os livros para educar, só que eles não podem ser um livro para educação pedagógica. Né? Ele pode ser um livro para didático, mas não didático. Exato. Entendeu? Porque não tem uma lei ainda no Brasil que diga que tem que ter uma matéria chamada ecologia, educação ambiental, sustentabilidade. Isso é a chamada burocracia, né? Burocracia. Mas vamos vencer também. Fernando de Plá, pode deixar aí seu contato aí, telefone, e-mail? Hoje, assim, nós ainda não temos uma sede própria, mas a gente está almejando para isso. A sede na praia, né? A sede é na minha casa, aqui na Irineu Joffre, né? Aqui no centro. E telefone de contato é 8820-7376, né? Por enquanto, como a gente está mudando a nomenclatura do nome de Praia Mar para Pra Amar, pode mandar e-mail, né, para o meu pessoal, que é fernandoipla@hotmail.com. Ipla e com Y. Com Y, YPLA. Né? E nós estamos fazendo esse trabalho. Se quiser entrar em contato conosco,
A gente faz esse trabalho também nas escolas, né? Da forma, nas escolas, repartições, empresas privadas. Então, nós estamos assim, disponíveis para ajudar a nossa sociedade. Ok. Fernando, foi um prazer tê-lo aqui. E viva a natureza. Vamos junto preservar. É verdade. Você também, nosso muito obrigado, mais um recado. Viva a natureza. Até a próxima.